Bora. Fala, galera, voltamos com o nosso segundo bloco, onde estamos continuando a falar de Copa do Mundo. No bloco anterior falamos dos primeiros 4 grupos, né? Grupo A, B, C e D. E agora, vamos, no segundo bloco, fechar o assunto Copa do Mundo e os palpites, né? Esse grupo E, esse aqui ficou legal. Temos aí 5 títulos, né, nesse grupo. 4 da Alemanha, um da Espanha. Espanha cabeça de chave. Vai pegar aí o playoff Emirados Árabes Unidos, Peru e Austrália Austrália. ou Peru. Ou seja, é a final do. É uma repescagem asiática enfrentando o quinto colocado, né, da Conmebol. Alemanha, dispensa os comentários. E o glorioso Japão. É como a gente tinha falado no bloco anterior, né? Não enxergo essa Copa do Mundo com o grupo da morte. Eu enxergo bons jogos, escolas distintas, jogos interessantes devemos ter. Agora, sempre uma certa destaque, né, entre os acessos que vão ser primeiro e segundo colocado das outras duas. E esse grupo, por exemplo, a Espanha e a Alemanha estão à frente de Japão, Emirados Árabes, Austrália e Peru. Mas quem é que eliminou a Alemanha na Copa passada? Coreia do Sul. Coreia do Sul. Na verdade, não. Então, Eu acho que 2-0 com aquele gol bizarro que o Mas Neuer foi acho que não. cabecear lá Acho que na área. Nossa. rapaz, eu vou o discordar com Japão, você, craque Eduardo. Eu o vou. Japão tem tradição em Copa. A eliminação da Alemanha em 18 já começou perdendo para o México. O jogo da Coreia do Sul foi só a pá de cal. Por isso que eu digo que o México é arrumadinho. Aham. Entendeu? O México sempre foi Mas, isso. O México e aí, dá quais trabalho. são os prognósticos, as expectativas para esse grupo, hein, Carlos? Rapaz, eu vou ser sincero. Para mim, eu sei que não é se comparado a muitos grupos da morte que tiveram em outras Copas, mas dentro do contexto, inclusive tem uns 2 grupos aí na tela que eu acho que podem ser considerados uns grupos mais à morte. A gente vai falar depois do grupo F, que você não tem nenhum clubismo aí. Nenhum. Não, nenhum. Passou na camisa. Mas assim, Espanha é uma geração que vem ganhando casca aos poucos, né? Já chegou na Fez uma semifinal ótima Euro. da Eurocopa, fez uma eliminatória, de certa forma, ok. E a Alemanha vem passando também por um processo de reestruturação no elenco, enfim. E o Japão sempre. O Japão é uma seleção fraca, ok, mas o Japão é uma seleção que sempre dá trabalho. Sempre dá trabalho. Então eu acho que vai que o Japão empata com a Espanha, aí a Espanha precisa fazer resultado contra a Alemanha. Não sei, aí o Japão consegue ganhar. Eu já estou conjecturando aqui, consegue ganhar do adversário que vai cair, eu acho que pode ser o Peru. E aí chega numa última rodada aí, sabe? Um dos dois, Espanha ou e Alemanha, precisando fazer resultado. E aí é o que eu sempre falo. Seleções grandes, quando se impõem em situações de crise que não são muito acostumadas, a pressão acaba caindo. A gente viu o que aconteceu com a Itália em relação à Macedônia do Norte. Então, eu acho que pode ser um grupo complicado. Não chega a ser um grupo da morte, mas eu acho que o Japão pode dar um trabalhozinho aí e um Peru, que eu acho que é que vai passar. Vou falar em relação à continuidade de trabalho, né? O Gareca já está levando aí a seleção peruana à sua segunda Copa do Mundo seguida. Isso é um feito para a seleção do Peru, que tem pouquíssimas participações em Copa. E assim, chega dentro das suas proporções e limitações, chega com pode chegar, né, com determinada consistência. Eu acho que pode ser um grupo complicado. Dentro dos contextos, acho que pode ser o grupo da morte. Mas acho que o outro grupo aí pode ter mais moído, pode ter mais complicação. Mas vamos deixar o nosso querido Diego comentar, né, a opinião dele do grupo E e depois a gente vai para o grupo F. Obrigado, Carlos. É simples. Acho que assim, a Alemanha, junto com a Dinamarca, como eu tinha comentado no bloco anterior, fizeram as melhores campanhas da eliminatória europeia. 27 pontos cada. Então, é muita coisa. Claro que a eliminatória é diferente, mas assim, a Alemanha passou com sobra. Então, duvido que
o que aconteceu em 2018 se repita agora no Qatar em 2022. Ela não é para ser primeiro. O time é arrumado, eles sabem do que aconteceu em 2018, então, enfim, talvez eles não arrisquem, ainda mais com uma Espanha aí, que eu acho que também não deve estar muito trabalho. E, cara, coitado de Peru, coitado de Minas Gerais, coitado de Austrália, coitado de Japão, para esses caras aí, tá difícil de... Assim, Japão, como o Carlos Edu falou, o Japão gosta de aprontar. Mas, assim, eu já vi o Japão passar de fase na Copa quando eles sediaram em 2002, né? Então, eles passaram de fase. Mas, geralmente, eles dão um trabalho e não passam de fase. Então, pode ser que eles compliquem um pouquinho a vida da Espanha, mas eu acho que é demais para o Peru. O Os Emirados, saudoso, o saudoso Honda ainda joga? Não, rapaz, não parou, sei parou, não, parou. isso Não, é na seleção não. London. Na Não é seleção Assim, não. possível, pô, não é Mas no, possível. mas é no possível. Peru, a torcida do Vasco vai lembrar do grande, mítico, lendário Yotun. É muito Cueva, bizarro. grande Cueva, Bizarro. o Guerreiro Guerreiro, não tá nessa seleção. O atacante é nessa outro, não seleção. recordo Mas ele agora. levou o time. Guerreiro tá Cara, cuidando de cavalo. Guerreiro Aham. levou a seleção nas costas para 2018, para a Ele, Rússia. ele tá cuidando de cavalo agora. Você vê. Senhores, Assim, eu vou discordar com o Carlos. Não acho o grupo trazer nenhuma dificuldade técnica para a Espanha e a Alemanha. A também acho que briga aí pelo primeiro lugar vai ser no confronto direto. Acho é na hoje, segunda rodada já, inclusive. exatamente, Não é nem na acho última, é na segunda isso, rodada. perfeito. Tá, vai que empatam e quem fizer mais gol aí em Peru e Japão, É, dois passes, exato. pode ser também no saldo de gols. Hoje, eu acho a Espanha mais pronta que a Alemanha, hoje, pela Euro que fez, pelo time Agora, que tem mais entrosamento, hoje. Mas isso a que você Alemanha, fala, cara, isso que você fala mexe no chaveamento, tem total sim, 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 diferença, sim, assim. aham. Mas não assim, Já já a gente não vai acho falar que, isso, mas assim, isso aí, quando você vê nos palpites, você vai ver a mexida que isso aí vai dar. Então, exato, acho prossiga, hoje a prossiga. Espanha mais pronta. Vou torcer para a Alemanha ficar em primeiro, mas acho hoje a Espanha mais pronta. Mas a Alemanha tem um Thomas Müller voltando a jogar bem pela seleção. Tem Goretzka, tem Gundogan. O que falta para a Alemanha, para mim, é um centroavante. Que eu não enxergo o Timo Werner como esse sucessor do Klose. Acho que a Alemanha carece ainda de Parece um de um 9, de um Pedro. centroavante. Sem Sem clubismo. clubismo. Sem clubismo. Cara, eu mal posso esperar o vídeo sobre a escalação. Enfim, vamos lá. Eu acho que Japão e Peru, que acho que Peru deve passar, acho que Peru, a Austrália tem um time muito envelhecido, fez uma eliminatória muito abaixo. E o Emirados Árabes Unidos é aquilo, tem grana, mas enfim. Acho que Peru e Japão não vão, não vão ser desafios para a Espanha e a Alemanha, vai ser decidido no segundo jogo. Podem empatar? Podem. Pode, E esse tranquilamente. aqui é um grupo que pode ser definido no saldo de gols. Exatamente, Quem fizer exatamente. mais gol em Japão e Peru, pode passar em primeiro. E, Pode passar em claro, primeiro. né? Por isso que eu tô Dependendo falando do que. Por isso chaveamento, que. pode ser vantagem passar em primeiro ou passar em segundo. Que ele vai falar logo Verdade. com as possibilidades, né, Diego? É, vai, Agora, vai, 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 vai mexendo aí no chaveamento, né? Vai ser exatamente. legal Eu, isso. eu, eu já dei umas simuladas no chaveamento. Cara, fica cada mata-mata A gente difícil. vai mostrar aqui para o público como é que vai ficar. Aham. Bom, Galera, grupo F, grupo da minha querida amada Croácia. Temos aí Bélgica, a geração Bélgica. Acho que essa, como diria até o José, é a hora da verdade, né, para essa geração Bélgica. Terceira Copa do Mundo dos caras. De Bruyne jogando muito, muito no City. Tivemos Cérebro. uma renovação, né, na zaga, né, mais o Vertonghen e o glorioso Alderweireld. Temos aí, vamos ver como é que o Hazard vai chegar. Nós temos aí um time muito bom, time muito testado, um time de Premier League, time que tem suas qualidades individuais e qualidade de conjunto. O técnico acho que é o mesmo, né, o espanhol que deu um baile no Tite. Temos aí o Canadá, que acho que vai ser a sensação dessa Copa, por ter feito uma excelente eliminatória com o CONCACAF, mas eu acredito que o Canadá aproveitou o momento em baixa de Estados Unidos e México, Estados Unidos na reestruturação e o México também numa troca de geração. O Marrocos é uma incógnita, porque o técnico lá brigou, ou seja, esse é o Marrocos que atualmente está sem Ziyech,
Só tem um Hakimi no PSG, mas os grandes craques do time marroquino não foram para a Copa Africana das Nações, estão aí. Vamos ver se a federação vai bancar o treinador marroquino. E a Croácia, que também vive uma reformulação. Não temos mais o Mandzukic e o Rakitic. É uma reformulação também na zaga, né? Graças a Deus, espero que o Lovren não vá para a Copa, pelo amor de Deus. Não dá, Lovren não dá. Tem Caleta Cá, tem Gvardiol, Livakovic, que pegou muito bem a camisa 1 do Subasic. Tem o Modric, em fim de carreira, em fim de ciclo, fazendo uma excelente Liga dos Campeões. Tem dois promissores atacantes, que é o Brekalo e o Orsic. E temos um centroavantão, que é o Petkovic. Acho que a Croácia vem para passar de fase, fez um passo das oitavas. Na razão, meu coração acho que chega até a final. Mas eu acredito que é um bom grupo para Bélgica e Croácia. Canadá pode tirar onda dele. Vejo o Marrocos com um certo coadjuvante nesse grupo. Mas é isso, você acha que Marrocos e Canadá podem brigar ali pela Croácia no pelo segundo posto, Carlos Eduardo? Rapaz, para mim é o segundo grupo, se a gente fosse falar, né, de grupo da morte, acho que seria o grupo mais complicado, assim, porque temos uma força maior que a Bélgica, mas também a gente tem Canadá e Croácia, que eu acho que, assim, a Croácia, levando em conta a campanha que ela fez na CONCACAF, eu acho que habilita, de certa forma, ela brigar de maneira forte com a Croácia, segunda vaga. Cara, e o Marrocos, eu sou bem sincero, assim, eu não tenho tanto conhecimento sobre o O Marrocos, africano. né? Sendo bem sincero, mas talvez possa surpreender, quem sabe? Eu não acho que vai ser um time que vai perder de todas as 3 rodadas iniciais. Talvez ela consiga arrumar um empate aí com a Croácia ou com o Canadá. O difícil desses grupos que tem uma seleção assim que a gente não aposta tanto, que é o que eu sempre falo, elas só de estar na Copa, ela já se senta, pô, já conseguimos fazer algo bem bacana. E aí, elas entram, de certa forma, sem muita pressão. E isso impõe um pouco de pressão maior nas seleções maiores. Então, eu acho que ela pode complicar um pouquinho a vida aí do Canadá e da Croácia. Eu acho que a Bélgica ela vai conseguir consolidar aí nas 2 primeiras rodadas a sua vaga. E eu acho que Canadá e Croácia têm que ter cuidado. Mas eu acho que a Croácia vai conseguir passar aí para a segunda fase das oitavas de final. E aí, das oitavas em seguinte, é só coração, caro Vitor. Só coração. E aí, Diego? Bom, Que a sensação que o Canadá fica na primeira não, fase. só completando o que o Carlos Edu Aham. falou, por exemplo, a gente menospreza quem tem menos poder aquisitivo, quem tem menos futebol. É só ver o que a Costa Rica fez no Brasil em 2014, no grupo da morte, Ali Itália, será o grupo da morte. Uruguai e Inglaterra. E a Costa Rica passou por Uruguai. Então, assim, não dá para brincar também. Claro, eu não acho que isso vai acontecer com o Marrocos. Eu acho que é muito improvável. Opa, Pode caiu continuar. aí? Pode continuar. Tá. Aí é o seguinte, o Marrocos, ele, como é que se diz? Acho que não vai, só vai virar saco de pancada, infelizmente. E aí o meu palpite, a Bélgica vai passar em primeiro, porque você falou, Vê, que é a hora da verdade para a geração, mas a geração é boa para esse grupo. E assim, o meu palpite que a Croácia não passa nisso. Eu sinto muito, mas acho essa do Canadá. Porque veja só. Primeiro que o Canadá passou em primeiro na CONCACAF. Tá certo, a CONCACAF não é lá essas coisas. Mas, assim, o Canadá vem motivado porque não, faz mais de 30 anos que eles não jogam uma Copa. E agora vão jogar 2 seguidas, porque a próxima Copa, lembre-se, vai ser Canadá, Estados Unidos e México. Vai ser uma Copa em 3 países. Então, eles já estão classificados por serem país sede. Então, eles vão começar tipo, uma campanha para incentivar o futebol masculino, porque o feminino dele já é forte. Então, falta isso no futebol canadense, que é um futebol masculino. Como um amigo meu disse ontem, metade dessa seleção joga na Europa, outra metade joga na MLS. Então, assim, eu acho que o Canadá está começando uma campanha muito interessante, jogando essa Copa, passando em primeiro na eliminatória, e vai ser interessante porque vai proceder à próxima Copa que eles já estão classificados. Vão jogar 2 Copas seguidas depois de 30 anos. Então, isso tem um peso. Então, mas assim, pode ser que pau a pau, Croácia e Canadá disputem a segunda vaga, sem problema nenhum.
Mas eu acho que aí é meu palpite do mal é Bélgica e Canadá. É como é palpite mesmo, É então é verdade. Bélgica e Canadá. E aí, chegamos no A grupo chapa do G. mamão com açúcar. Pronto. Se para mim esse é o grupo mais. Evidentemente, se o Brasil pega uma Alemanha, aí fica bem mais complicado, né? Mas É, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Vamos lá, deixa eu começar a minha dois digressão. adversários aí são conhecidos, né? É, Então, mas eu acho dois. que eu acho que Suíça e Sérvia de 22 são melhores que 18. Vou dizer por quê. Para mim, o figurão aí é Camarões. Camarões não vem fazendo uma boa eliminatória. Sediou a Copa Africana de Nações, surpreendeu, acho que eu não, pelo que eu li e assisti, pelo que eu li sobre o evento, não se esperava o Camarões chegar à semifinal, foi terceiro colocado. Camarões enfrentou a Argélia, que eu considero uma das seleções africanas tecnicamente mais interessantes de ver jogar. Venceu a Argélia com o gol, critério de gol fora de casa e classificou. Acho que Camarões aqui é o coadjuvante desse grupo. A Suíça mandou a Itália para a repescagem. E a Sérvia mandou Portugal para a repescagem. E a Sérvia tem o Milinkovic-Savic, tem o Mitrovic, tem jogadores muito técnicos, é uma boa seleção. E se a gente analisar a situação que a Sérvia enfrentou o Brasil em 2018, a Sérvia precisava vencer. Então, por isso foi um jogo mais franco e o Brasil encontrou os espaços e ganhou 2-0 com autoridade, de fato. Mas se é um outro cenário, o jogo ter sido bem mais, eu acredito que ter sido um jogo bem mais complicado para o Brasil. E a Suíça não é mais aquele ferrolho suíço que nós vimos em 2010, 2006. É um time que tem um Shaqiri, é um time que tem muita qualidade no meio e no ataque, que fez um jogo difícil, a estreia do Brasil foi contra a Suíça, né? Foi aquele 1-1, teve polêmica da arbitragem, enfim. Mas acredito que o Brasil possa se complicar. É evidente que o Brasil é favorito, passa em primeiro. Tem futebol, tem talento de sobra. Suíça, Sérvia e Camarões. Mas, se o nosso Adenor Leonardo Bach não se ligar e pensar que está num Brasileirão de 38 rodadas, ele pode sim se complicar nesse grupo. O que você acha, Diego? Concorda Bom, ou é o discorda com essa minha seguinte, introdução? não, mas a gente aqui o espaço é plural. Aqui não é para concordar, para discordar, cada um tem sua opinião. Não tem esse negócio. Eu já não acho que o Brasil vai ter tanta dificuldade, até pela eliminatória pujante que fez. Então, claro que o sul-americano ele não vive um bom momento, mas assim, essa camisa verde e amarela pesa pra caramba, bicho. Por mais que o time, pô, o Brasil foi campeão em 2002, passando nas cagadas na eliminatória. Quase que não se classifica, se classificou e foi penta ganhando todos os jogos. Então, assim, é como diz o comentário, é a camisa que importa varal. Então, assim, sim, o fato da Sérvia e da Suíça serem adversários conhecidos, então isso ajuda bastante. Ajuda muito, porque você já sabe como é o adversário. E o Tite jogou contra os dois. Então, de certa forma, o Brasil conhece dois adversários. Oi, a Suíça também fez um ferrolhozinho em 2018. Não foi fácil jogar com os caras. Então, assim, a Suíça é um time que sabe, talvez seja a seleção que mais sabe se defender de todo mundo aí. Então, é difícil fazer gol nos caras, pô. Então, você vê, em 2010 eles ganharam da Espanha, que a Espanha ganhou a Copa. Verdade. Primeiro jogo, no vacilo os caras fizeram gol. Então, assim, e conseguiram a proeza de ser eliminado nas oitavas de final sem tomar um único gol. Verdade. Isso tem que ser destacado. Então, assim, a Suíça vai ser ruim de fazer gol, eu acho. Então, Camarões há muito tempo não faz uma Copa assim que faça os olhos saltarem, né? Quem se lembra de Roger Milá em 94, né? Nos anos 90. Então, Eles ficaram cara, fora aquilo de ali 18, né? é um saudosismo assim. Jogou com o Uhum. Brasil em 2014 e tomou uma situada da seleção. Então, o Brasil passa em primeiro, sem grandes dificuldades, até pelo assim, ninguém tem futebol para bater a seleção desse grupo, tem condição. E
Aí a segunda vaga, eu acho que a Sérvia, por mais que ela tenha melhorado, eu acho que a Suíça passa. O seu ponto de vista é interessante, porque você falou uma coisa que eu não tinha pensado, que a Sérvia e a Suíça mandaram Portugal e Itália para a repescagem. Então, isso tem um peso, né? Então, mas eu acho que no frigir dos ovos, a Suíça leva uma ligeira vantagem e despacha a Sérvia. Assim como eu esperava muito da Sérvia em 2018 e acabei me decepcionando, né? Porque esperava muito mais, porque a escola é o que sobrou na escola iugoslava, né? O antigo Iugoslávia. Então, eles tinham um futebol arrumado. Então, assim, Brasil, para mim, é Brasil e Suíça. Passa desse grupo aí. Então, o Brasil sem grandes dificuldades. No máximo, vou dizer, empata com a Suíça. Então, enfim. Sim, pode Mas, ser. Eduardo, a bola está com você. E aí, Edu? Esse grupo G aí, eu sou mais crítico à seleção brasileira, não é de hoje, né? Eu sou crítico em relação à seleção brasileira, Conversávamos muito em off. porque, assim, eu fiz uma analogia bem maluca, não sei se o nosso caro amigo Diego viu na live anterior, eu fiz uma comparação que tanto o Campeonato Carioca não é parâmetro positivo ou negativo, eu também não vejo as eliminatórias sul-americanas como muito Também parâmetro compartilho da sua para opinião também. É o estadual pro Brasil. para a gente, isso, dentro da guardada as devidas proporções, que é até um jargão que eu solto aqui, vez ou outra, dentro do. Mas eu acho que é Vamos ter isso. Eu acho que. canecas personalizadas em breve. Opa! Dadas as devidas proporções. Eu acho que, dentro desse contexto, o Brasil, e quem assistiu, por mais ser muito crítico, eu assisto os jogos da seleção, às vezes a maioria deles me deram sono, mas Eu escutava na rádio. quando você parava para analisar os jogos que o Brasil enfrentava seleções mais retrancadas, até o próprio Equador, Paraguai, Venezuela, o Brasil teve muita dificuldade para conseguir ultrapassar as linhas defensivas dessas seleções. E olha que a gente está falando de seleções de níveis técnicos muito fracos. Acho. E na América do Sul, a gente sabe, só tem Brasil e Argentina. Aí o Uruguai, a gente não sabe o que esperar. Essas eliminatórias, o Uruguai vacilou bastante. Aí no final conseguiu engatar em uma sequência de vitórias, né? O GD, a Georgian de Arrascaeta, Já como já fala aquele dele. cérebro ali do meio campo. Enfim. E eu acho que o Brasil tá pouco, não é que tá pouco testado, mas a gente não teve, acho que até nisso a CBF falhou, cara, não conseguiu marcar nenhum amistoso bacana agora nesse período até Esse a Copa. ciclo. Uma Parece seleção, que tem 3 datas FIFA até a Copa ainda. Então, ainda mais não, ainda. mas Tô dizendo, assim, ainda não tem umas 3 tem, datas FIFA ainda. não tem nenhum amistoso, sabe, assim, que o Brasil pudesse ser mais severamente testado, jogar contra a Inglaterra, uma Alemanha, sabe? Enfim, Eu também eu concordo acho com isso. que nesse contexto aí, o Brasil é uma incógnita quando pegar uma seleção, e aí é o que eu falo, dentro do continente europeu, as seleções menores, apesar das suas limitações, elas conseguem seguir um padrão tático. E esse padrão tático dificulta seleções que precisam de espaço. Normalmente, os jogos em que o Brasil conseguiu se sobrepor de maneira até mais plástica dentro do placar, a gente pode ver o 4-0 que ele meteu no Chile, o 4-1 que ele meteu no Uruguai, ele teve uma coisa, espaço. Então, quando o Brasil tem espaço, ele consegue realmente ter, até pelas características dos seus jogadores, consegue ter um dinamismo maior dentro do jogo. E essa Suíça, por exemplo, ela não dá espaço. Então, Exatamente. nem a Sérvia, nem a Nenhuma. Suíça. Você viu em 2018. Elas não vão dar As espaço. eliminatórias. E o que mais me preocupa é que quando a gente tem a chamada Neymar dependência. O Brasil é muito dependente do Neymar. E muito psicologicamente o homem não está bom. Isso é fato. Ele não está bom na cabeça. Ele não tá bom na cabeça, mas assim, o Neymar, quando tá em campo, a seleção realmente, você sente, é uma diferença nítida. Eu acho assim que, apesar do resultado do que vai acontecer nessa Copa, a seleção brasileira tem uma geração interessante a ser amadurecida no próximo ciclo. Alguns já estão integrados, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e por aí vai. Tem alguns outros que a gente pode introduzir, né? Aí conforme os 4 anos. O Dudu aí, né, nesse time aí. Não sei se o Dudu tem mais idade para. Será que o Rafael Veiga numa dessa para bater pênalti, meu velho?
É. Mas Vai jogar Agora no não faz aumentou, sentido né? o Veiga ficar fora, não faz. Tá no Ah, momento. mas é como eu lhe falei, né? O Tite, eu queria muito que o Tite fosse meu pai, porque ele ainda pensa em. O cara ainda pensa em Renato Felipe Augusto, ainda Coutinho. pensa em Paulinho, pô. Felipe Coutinho não era para. Eu sou sincero, o Felipe Coutinho não era para É, estar aí. Ele não Não, não. tinha. Ele, no momento onde ele está em crescente. Mas o é. momento dele não justifica ele estar ocupando uma vaga ali que reconheço. Acho que o Para Rafael Veiga. levantar taça, e para levantar taça tem que ter jogador do Verdão, filho. Porque nos 5 títulos sempre tem um jogador do Verdão. Tem que Aí, ter. aí, Eu aí eu vi. divido, aí eu vou ter que divergir. Eu vi a entrevista do Tite na TNT, e segundo ele, né, ele falou que tirou lições, né, de 2018, quando ele Teremos. morre naquele jogo contra a Bélgica com uma substituição que ele não fez. E ele disse que aprendeu que vai respeitar o momento, porque se a gente olhar para 18, o Gabriel Jesus não estava rendendo. E quando ele colocava o Firmino, que estava numa excelente fase no Liverpool, rendeu. Mas ele foi pragmático, preso às convicções, e a gente sabe o final, né? Disse ele que aprendeu. Resta saber, só o futuro Na prática, sim. dirá. Exatamente. Cara, assim, é complicado a gente falar até. Você falou de um nome aí, Gabi Jesus, que hoje, por exemplo, dentro do plano de jogo City. do Manchester City, o cara é reserva, cara. Aham. O cara foi para uma Copa do Mundo, não fez nenhum gol, mano. Então, assim, é complicado, sabe, assim, a gente julgar. Às vezes o cara. E o Tite é muito disso, por nome. O Tite é muito É. do nome, sabe? Fiel às suas Ele realmente convicções. ele tem suas convicções, ele, não vou dizer panela, que é um termo mais pesado que eu vou usar mais para frente. É. Mas o Tite ele monta ali, de certa forma, a sua família. Porque o cara ainda Exato. conjecturar a possibilidade de o Renato Gaúcho entrar nessa seleção, para mim é um absurdo. Não, Renato Então, Augusto. assim, para dar assim, meu. pode falar, pode falar. Só para finalizar, para dar meu panorama aqui em relação ao grupo, eu acho que o Brasil vai passar, mas a gente vai sofrer um pouquinho, viu? Acho que a gente vai sofrer, acho que a gente só vai se classificar no último jogo. E aí, Camarões vamos tudo bem. ver. Faz sentido que Não, você o Brasil sempre se sai bem com seleções Camarões. Africanas. africanas. Não, e é o último 2006 a jogo, gente. né? Com Em Camarões mesmo, último eles jogo. nunca perderam. É só você ver de 94 para lá. Não, mas ó, 2006 a gente pegou o Gana, não foi isso? Que a Foi. gente meteu, Foi. ganhou lá com aquele drible lá do Ronaldo. A Uhum. gente enfrentou É. na Copa aqui de 2014, a gente enfrentou uma Pegou seleção africana. Camarões, pegou o próprio Camarões. 4-1 Pegou o Camarão. Camarões. Em 2010 venceu os lutadores de UFC da Costa do Marfim. Era, Mas foi isso sim, mesmo. saudosa Costa do Marfim. Então, assim, o Brasil normalmente sempre se sai bem com seleções africanas. Uhum. Agora o negócio aí é a Sérvia e a Suíça. Eu acho que as duas seleções vão dar Também. muito Acho que vai trabalho. dar O trabalho. É o Brasil, final da. O Brasil Bom, vence, mas não vão ser jogos fáceis. eu acho que o Brasil pode vencer, mas vai ser gol assim na bacia das águas, sabe? Aquela pressão ou aquele e, espacinho ali que o Brasil está acostumado a ter e faz o gol de e monte, aí né? é onde o Neymar entra. Se o Neymar Exatamente. se machuca, o bicho pega. É aí onde eu acho que o Brasil tem que ter cuidado, Neymar. O Brasil tem uma dependência grande do Neymar, sabe? Eu acho que falta ainda e aí posso até estar aqui sendo um visionário, mas eu acredito e torço para que isso aconteça. Eu espero que quando o Tite saia da seleção brasileira, que ele já anunciou, quando terminar esse ciclo, ele vai sair da seleção, já está até com pré-contrato aí com o Arsenal, né? Que o Edu Gaspar faz parte da diretoria de lá. Eu espero, e existem rumores seríssimos sobre isso, que Jorge Jesus assuma a seleção brasileira. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito interessante para a seleção, que vai conseguir, talvez, resgatar um pouco mais do torcedor para perto da seleção, porque Jorge Jesus tem um apoio amplo da torcida do Flamengo, e a torcida do Flamengo é quase um terço da população brasileira. Então, a gente sozinho consegue... Porque o homem é unanimidade, né? Eu acho que seria muito interessante para a seleção brasileira. O Jorge Jesus é o sonho da vida dele, mas isso aí só o tempo dirá. O bom é que os participantes desse podcast não são clubistas. Galera, para finalizar, bem rapidinho mesmo, temos aí 10 minutos para finalizar esse bloco. Rapidão aí, Grupo H. Aí vai ser Grupo H, complicado aí. Portugal, né? Grupo do homem. O homem chamou a responsabilidade para cima e espantou a zebra. O homem da Gana, telinha. exatamente. Gana ficou fora, né? De 2018. Tem uma geração muito jovem. Não esperava a Gana classificar, mas classificou. O Uruguai, aí eu vou destacar o Arrascaeta,
ter sido um jogador muito importante nesse meio de criação, nessa renovação do Uruguai, que ainda tem Suárez, Cavani, uma troca de geração, que era preciso, né? O trabalho do Tabárez já tinha dado o que tinha de dar. E a Coreia do Sul, né? Coreia República, Coreia do Sul, que tem o Heung-min-son, que pode dar um trabalhinho, mas acredito que Portugal e Uruguai largam, né, com um certo favoritismo É nesse Song grupo mais H. 10, né? É Foi mais Song mais 10. 10, né? Então, Exatamente. já até me antecipando rapidamente aí ao Carlos Diego, para ele fechar esse bloco. Portugal passou não vou dizer na bacia das águas, porque como eu desconfiava, acho que não teve tantas dificuldades, né, contra a Macedônia do Norte. Mas eu não Bem, sei não, se. não teve porque o gol sai cedo, né? Se o gol sai tarde, poderia ter Mas ficado. Portugal jogou muito bem, cara. Sim, Assim, sim. não deu. A Macedônia do Norte não teve chance, sabe? Assim, o Bruno Guimarães fez uma partida excelente e eu acho que é um cara. Não sei se está fazendo barulho aqui, é um trem que passa aqui perto da minha casa. Não, tranquilo. Tá tranquilo, Carlos, pode falar. Não, tá ok. Tá tranquilo. Você tá Ah, mutado. Isso. não, foi? Voltou? Não, tá Voltou. tudo certo. Pode Não, vamos prosseguir. lá. É que meu filho deu uma chorada aqui, aí eu dei uma botada rápida para não fazer barulho no vídeo. Tranquilo, Gael. Mas só para a gente finalizar aqui, para não tomar tanto tempo, para mim, eu vou apostar aqui Portugal e Uruguai, porque eu tenho um rapaz chamado Georgiano de Arrascaeta e eu vou torcer muito por ele. Acho que o robô vai conseguir. Robô em Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo em Copa do Mundo é um negócio incrível. Ele realmente consegue fazer a diferença, sabe? Então eu acho que em primeiro vai Portugal, em segundo Uruguai. E aí, Diego? Também vou com o relator, Portugal e Uruguai. Só lembrando que é o seguinte, Gana e Uruguai tem Rusga de 2010, tem treta na parada aí, bicho. Não, Aí é jogo grande. Lá do Suárez, que meteu a mão lá na bola, foi expulso em 2010, nas quartas de final. Aí como é que se diz? O Gana perdeu o pênalti, aí foram para os Grande pênaltis. Asamoah. Nossa, esse jogo foi... Me lembro, o Forlan ainda jogava, né? Holanda jogava. Que isso, Nós pretendemos depois fazer um episódio só de... Quando tiver mais próximo da Copa do Mundo, né? Fazer um episódio só de jogos inesquecíveis e com certeza esse Uruguai Gana da Copa 2010 vai estar. E a mordida do Suárez é um negócio. Acho que foi Uruguai e Itália. Foi Uruguai e Itália. Aquela mão do Suárez na bola, foi o pênalti, o Suárez foi expulso. Aí Gana foi bater o pênalti, o Muslera pegou o pênalti. Não, a Asamoah mandou lá em Soweto. Cara, eu vi aquele jogo. Ele pega no... Foi depois de Felipe Melo fazer um gol contra a Holanda e ser expulso. Exatamente. Né, do Brasil. Recém-eliminado 2010. Então... Exatamente, galera. Mas aí Portugal e Uruguai passando ali para Portugal primeiro, Uruguai em si. Sem muita... Assim, pode ser que dispute ali primeiro, talvez Portugal e Uruguai decidam o primeiro lugar do grupo, mas acho que Portugal leva melhor. Eu acho que os três times têm treta com o Uruguai, né? Porque o Uruguai tirou Portugal em 18, o Uruguai tirou Gana em... É mesmo, 2010. Tem razão. E se não me engano, o Uruguai tirou a Coreia em 2006. Ou foi 2014, se não me engano. Vou dar pesada depois. Então tá todo mundo aqui tem suas vinganças com a seleção tem caso de família aí. Caso de família aí. Beleza, galera. Vamos chegando no fim desse nosso segundo bloco. No bloco seguinte, vamos falar de Campeonato Carioca. É isso aí, rapaz. O que foi o Fla-Flu para os meus amigos Carlos Eduardo, que foi o Fla-Flu para meu amigo Diego Monteiro. Voltamos logo mais no terceiro bloco.